Estamos de volta com o Bate-Papo Esportivo na sua TV Horizonte. Agora tem uma dica para você que está precisando de lentes de contato ou de um óculos bonito, moderno, com preço muito especial. Se você está à procura de um óculos bonito, com qualidade, um bom custo-benefício, você tem que ir à Ótica Scala. Lá eles trabalham com todas as marcas de lente multifocais e monofocais e você encontra óculos Ray-Ban Solar original a partir de R$ 299, dividido em até 10 vezes no cartão. Falou em óculos? Ótica Scala, qualidade e preço baixo para você. Endereço e telefone na tela. E a Ótica Scala está com uma promoção especial para você. Óculos Ray-Ban de 420 por R$ 390. Divide tudo no cartão de crédito em até 6 vezes sem juros. Passe lá e adquira o seu na Avenida do Contorno, 9636, no Barro Preto. Agora vamos falar do Atlético. O Atlético treinou na tarde de ontem na Cidade do Galo, começando os preparativos para enfrentar o Tupi no sábado às 7 horas da noite no Independência. Ontem os titulares tiveram folga, em campo apenas os reservas, que inclusive devem ser escalados para esse jogo de sábado. Vinícius Andrade, já te perguntei sobre essa questão do nível técnico. Agora eu te pergunto para a questão do aspecto de pegar mais ritmo de jogo esse time reserva, porque até então o time reserva tem jogado, tem vencido, né? Venceu em Poços de Caldas, venceu, mas ainda não convenceu. E pode ser, né, Breno, que alguns reservas tenham que entrar, fazer alguma partida, ser alguma solução em partidas em jogos de Libertadores. Como foi, por exemplo, como tem sido com o Maicon Bolt, o Guga também que tem entrado aos poucos. E no jogo da Libertadores contra o Danúbio, a gente viu que o Maicon Bolt entrou meio perdidão no jogo, né? Demorou a aquecer, demorou a pegar no tranco mesmo. Então, é importante que esses jogadores eles ganhem ritmo de jogo. Só que é muito diferente você jogar contra um Tupi, um jogo muito favorável, em casa, com a torcida apoiando e pegar uma Libertadores. Daqui a pouco, né, se o Atlético passar mais uma fase do Defensa do Uruguai, o Atlético entra na fase de grupos, vai sempre dificultando o nível a mais, vai sempre aumentando o nível de dificuldade. E aí, será que esses jogadores vão estar preparados? É importante que o Levir, ele gosta de ter um time titular, né? Ao contrário do que a gente vê no Cruzeiro, que existe muita rodagem, muitos testes, no Atlético é mais definido a questão dos 11 iniciais. Mas é importante você diminuir a distância entre esse time titular e o time reserva, para que quando houver a necessidade, esses suplentes estejam mais preparados. Agora, Fred, quando eu falo que o time reserva não convenceu, porque não jogou bem, mas aí também a gente vê muitos questionamentos, tem muito torcedor que fala que não pode cobrar desse time, porque, né, não joga junto, não tem entrosamento. Treina junto, né? Você acha que dá para cobrar, dá para dizer que precisa mostrar perante o Tupi, por exemplo, um jogo melhor esse time reserva ou não? Eles estão ali jogando só para poder quebrar o galho, então se vencer já está de bom tamanho. Não é quebrar o galho, mas não pode ter o nível de cobrança que o time titular tem. Eu sigo o pensamento do Vinícius, né? É importante que esses jogadores eles estejam bem condicionados fisicamente e tecnicamente para quando precisar realmente. E não é precisar contra o Tupi, é precisar na Libertadores, é precisar na Copa do Brasil, no Brasileirão lá na frente. Essa é a questão. Questão de entrosamento é difícil pedir, né? Pô, treino é uma coisa completamente diferente, é outra história. Alguns setores até funcionam razoavelmente bem no time reserva. Léo Silva e Maidana, por exemplo, que, né, terminaram o ano de 2018 como titulares. No mais, não tem muito o que cobrar. É outra situação, é outro ritmo, é outro ânimo para jogar, é completamente diferente. O clima que tinha no Independência na terça não vai ter amanhã e não tinha contra o Guarani. É outra história. E não tinha lá em Poços de Caldas, com um jogo horroroso também contra a Caldense. É completamente diferente. Às vezes o Levi precisa fazer algumas alterações. As alterações desfiguram ainda mais o time, né? A gente viu isso nessas duas partidas. Então, eu acho que não dá para cobrar. Eles devem fazer, vestir a camisa, cumprir o seu papel ali. Ok. Cobrança no time reserva? Acho que não. E uma coisa que é importante dizer é o seguinte: esse time reserva, desfigurado, né, desentrosado em alguns setores, venceu a Caldense fora de casa, venceu o Guarani com tranquilidade. O nível do Campeonato Mineiro é cada dia pior. Pois é, Guilherme, e aí fica também aquela interrogação. Bom, se do Atlético pedia muito Guga, no jogo da Libertadores na terça-feira, o Patrick amarelado saiu no segundo tempo, o Levir até justificou que foi por conta do amarelo, entrou o Guga.
O Guga não foi muito bem, né? Isso até foi colocado na coletiva, quando perguntado para o Levi ainda falou, pô, mas vocês ficam me cobrando aí o Guga, mas olha aí o que o Patrick fez e o que o Guga fez hoje. Tipo, ele quis dizer, ó, o Patrick foi bem, hein? E aí, como é que fica para esse time reserva? Você acha que continua o Guga na reserva? O Levi vai segurar ainda mais um pouco o Guga? Eu acredito que sim, Breno, até pela própria proposta de jogo do Atlético e pelo desempenho dele na última partida. O Patrick, ele tem sim um cartaz com o Leverkusen. Há muitos jornalistas e muitos torcedores, na maioria dos torcedores, pegam no pé do Patrick, porque o Patrick não tem uma qualidade que os torcedores gostariam que um jogador titular do Atlético tivesse na direita. Eles até ficam fazendo um comparativo muito com o Fábio Santos, que é um jogador que tem um cartaz muito alto com a torcida do Atlético, às vezes dá uma caída de produção e o pessoal pega no pé, mas o titular, pelo que a gente tem visto do Leverkusen, é o Patrick. O Guga, ele está se adaptando, ele veio de um time de menor expressão que é o Avaí, ele está conhecendo o estilo de jogo do Atlético, sabendo como é que é jogar com uma camisa como a do Atlético, em competição importante que é a Libertadores. O Levi está tentando gerir o grupo dessa forma. Teve crítica para o Guga? Sim. Então o Levi vai dando uma quebrada, coloca o Patrick, coloca o Guga para jogar, até o Guga se sentir completamente adaptado e bem, e com confiança, que é o mais importante, porque o jogador depende muito da confiança para fazer boas partidas. Acredito que o Levi vai manter o Patrick aí no time titular e o Guga entrando na equipe reserva. Vinícius, o Atlético já noticiou, Papagaio está em Belo Horizonte, fazendo os exames médicos, tudo definido, vai assinar o contrato, deve ser apresentado, talvez pode ser amanhã, ou então seguram para segunda-feira, mas, enfim, vai ser jogador do Atlético, centroavante Papagaio, que jogou pelo Sub-20, pela seleção Sub-20 e vem do Palmeiras. Como é que você vê essa chegada do Papagaio e nesse momento que o Ricardo Oliveira está fazendo chover? Verdade, se o Ricardo Oliveira continuar desse jeito, o Papagaio não vai ter muitas chances, né? Pelo menos nas competições mais importantes. Mas eu acho que é uma aposta que me agrada do Atlético, porque o torcedor pedia, tem que trazer um cara mais carimbado, mais tarimbado, um cara para chegar e competir de igual para igual com o Ricardo Oliveira. É difícil, hoje é muito difícil você ter dois jogadores do mesmo nível. O Atlético teve uma época Fred e Lucas Prato disputando a mesma posição. Aí você vai pagar salários altíssimos para esses jogadores, então o Papagaio é um cara com potencial, um cara bem mais jovem, que vai aprender muito com o Ricardo Oliveira também. Eu acho que ele está um estágio bem à frente já do Alejandro, apesar de ter uma faixa etária parecida, mas é um Papagaio que é mais maduro, é um cara que demonstrou mais qualidade quando atuou pelo Palmeiras nas categorias de base. Na seleção sub-20 agora não brilhou assim como todo o grupo. Aí também não dá para individualizar porque o problema foi bem coletivo. Eu acho que é uma aposta certeira do Atlético, eu acho que tem tudo para dar certo. Lembrando que vem com passe fixado, ao contrário do que aconteceu com o Roger Guedes no ano passado. Sabe o que é legal? Num futebol tão gourmet de nome composto, você escuta Papagaio, vai cair nas graças do torcedor, torcedor, né? É engraçado. E só uma brincadeirinha, o Papagaio chegou, mas quem tá voando é o Ricardo Oliveira. Ô, gente. Luciano Dias, meu amigo, eu tenho certeza que você está fazendo escola aqui no programa com o Guilherme Guimarães. Agora, pra gente fechar uma novela chamada Tardelli, que fechou com o Grêmio, Jota. Ontem o vice-presidente do Atlético, doutor Lázaro Cândido, colocou os valores que foram negociados entre Atlético e Tardelli, que no primeiro momento da conversa, o Tardelli queria 40 milhões por 2 anos de contrato e o Atlético disse o que você pode fazer para reduzir isso para o Atlético. Ele falou 35 milhões então por 2 anos, quer dizer, cerca de 1,5 milhão por mês ele cairia para 1,3 milhões. Um valor para mim exorbitante, coisa fora do padrão. E, sinceramente, para mim o que ficou é que esse amor que a torcida do Atlético acha que o Tardelli tem pelo Atlético não é tão grande assim quando a gente vê essa proposta para o Atlético, não? Esses valores são estratosféricos, né? E o Atlético está certo em não fechar com um valor tão alto. O Leverkusen já falou, inclusive, sobre isso na terça-feira. Eu tinha falado aqui, bem antes dessa história do Tardelli, bem antes dessa divulgação de valores, eu deixei claro que seria interessante investir em 3 posições. Vamos dizer que seja aí 1,2 milhão. 3 jogadores de 400, que é um baita de um salário, né? Vamos combinar, né? Não resolveriam? Né? Em algumas posições carentes, um outro jogador para ataque, um outro meia, um jogador, não precisa ser um jogador de 400 mil, mas um lateral esquerdo reserva para o Fábio Santos, enfim. Eu acho que o Atlético acertou ao não fechar com o Tardelli nesses valores. Essa questão
do Tardelli, de amor da torcida. Eu acho que ele não perdeu o amor pelo clube, o carinho que ele tem pelo clube. Tem uma história muito bacana. O Grêmio fez uma proposta de 3 anos, parece que era interesse dele também ter esses 3 anos. Deu a entender, por exemplo, que o Atlético ofereceu 2 e o Grêmio 3, era interesse dele 3. Eu acho que, eu concordo que a torcida fica irritada porque o Tardelli alimenta um pouco isso. Essa é a única questão. A questão dele ir para outro clube, se ele fosse para os rivais históricos do Atlético, Cruzeiro e Flamengo, por exemplo, é uma outra história. Né? Mas não foi isso, não fez isso, e acho que a torcida deve preservar a história bacana que ele fez aqui. Eu acho que a situação toda é em cima do que você acabou de falar. É isso do Tardelli fomentar esse amor pelo Atlético e criar uma expectativa para a torcida de que ele abriria mão de qualquer coisa em nome do amor ao time, e a gente viu que isso não aconteceu. Vamos dar uma passadinha com a Ana Cláudia, só que, Ana, antes de você pegar aí a opinião do pessoal de casa, eu quero que você dê a sua opinião aí. Você acha que o Levi já está preparando aí e o Guga vai ser titular do time do Atlético ou ele vai de Patrick ainda na Libertadores? Eu acho que ele está preparando o Guga sim, porque a torcida está pegando muito no pé e o Levi não vai ter como fugir disso. Vai preparar com certeza o Guga e vai ser titular. Então vamos lá, agora vai com o pessoal de casa. As participações agora. Rodrigo do Barreiro, esse time do Galo é horroroso, nós vamos muito longe na Libertadores. Fernando de Nova Contagem, empate no Clássico de domingo e Galo vai ser líder. Antônio Gomes Filho, vai Atlético, ele pede um abraço para todo mundo lá de Alto Alegre dos Parecis, em Rondônia. Um abraço para todos vocês, obrigada pela participação. O Cláudio pede um abraço para a filha atleticana Brenda Nunes, um abraço para você, Brenda. E o Márcio Rezende faz uma pergunta, viu, Fred? Ele quer saber por que o Levi não coloca então o Patrick na lateral esquerda, porque na opinião dele o Fábio está muito ruim na marcação. Aí não, né? Nem tanto, né? Nem tanto, né, gente? A gente já sabe que o garoto Hulk não deu conta do recado, ou até o momento não deu conta do recado, mas eu sou sempre favorável a testar um jogador da posição lá. O Atlético tem que contratar um jogador para a reserva do Fábio Santos. Não dá para colocar o Patrick lá, que também não tem um rendimento muito bom, não tem um rendimento tão considerável assim na posição de origem, deslocado, nem se fala. E o Carlos César, que é outra opção que está sendo utilizada por ali também, a gente sabe que não funciona, né? É jogar torto demais e eu acho que é um risco desnecessário. Para mim, uma contratação de um jogador que possa suprir a ausência do Fábio Santos. O Márcio, que fez a pergunta, eu acho que a resposta melhor seria: se está ruim com o Fábio Santos, pior com o Patrick, viu, meu amigo? As coisas não iam ficar muito boas, o Patrick na lateral esquerda, não. Bom, agora eu tenho um recado para você, atleticano, que quer reunir seus amigos para assistir os jogos do time, ou para você que quer ter um almoço agradável e curtir um happy hour com os amigos. Puleiro é um bar temático super agradável e descontraído, com gastronomia mineira de primeira, variedade de bebidas, boa música, telões para acompanhar os jogos do Atlético e uma agenda bem variada durante a semana, onde você pode curtir o melhor happy hour de BH. Fique ligado nas promoções e atrações do Puleiro pelas redes sociais. Instagram, @Puleiro. Diversão, boa música e comida boa. Você encontra no Puleiro, na Avenida Francisco Sá, número 76. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos falando de Atlético e Cruzeiro.